No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Lélia purpurata, uma espécie brasileira mais do sul, né? E que é muito marcante a florada dela nessa época, mais para o fim do ano. Muito cheirosa, muito bonita, como vocês estão vendo aqui no cenário. Eu separei algumas variedades que estavam floridas, aqui elas florescem um pouquinho antes e nós vamos hoje nesse vídeo conhecer um pouquinho mais dessa história dessa espécie e um pouquinho dela também, do cultivo, das variedades e detalhes da espécie. Bora lá! E aí, amigos e amigas, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Lélia purpurata e sobre alguns fatos históricos dessa planta. Primeiro a gente vai entender que ela é um símbolo, né, das coleções ali do sul e sudeste, né? Ela ocorre em São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, até onde eu sei. Se tiver alguém que mora nessas regiões e tiver mais algum local que ela ocorre e quiser comentar aí, fica à vontade. Ela é uma espécie de matas úmidas predominantemente, tem muitas variedades diferentes e historicamente ela era muito colecionada. No Brasil, na verdade, a gente tem assim 3 espécies muito marcantes, né? A gente pode considerar aí a primeira, que eu já fiz um vídeo aqui falando, que é a Cattleya, labiata, que seria do Nordeste, muito conhecida, muito procurada e que no passado ia embora muitas plantas daqui do Brasil para a Europa, fora, para um monte de lugar. E a gente tem no centro-oeste e sudeste a valqueriana, que hoje impera, né? Praticamente todo mundo quer uma valqueriana, todo mundo procura por valqueriana e muitos colecionadores somente de valqueriana. Mas no passado a valqueriana não tinha esse brilho todo e a gente tinha as purpuratas no sul, então muitas pessoas colecionavam apenas as Lélias purpuratas ou predominantemente as Lélias purpuratas. Tem muitas histórias, uma história muito conhecida é que chamam tem até um livro que chama Joia da Bruxa, que é de uma planta dessa variedade aqui, que seria a Verkauseri, né? Essa daqui ainda é mais estriata. É uma planta que provavelmente surgiu na natureza. No início não se tinha tanta reprodução. Você imagina aí 1960, 1970. Você não tinha onde você comprar uma Lélia purpurata, ainda mais de alguma variedade que você desejava. E algumas variedades estavam surgindo, então elas nem existiam ainda. Imagina a emoção de você ir numa exposição e um colecionador levar a primeira vez uma Lélia purpurata de uma cor nova, que ninguém nunca viu. As Lélias purpuratas têm uma classificação bem longa e que não é tão divulgada, não é tão conhecida. E já tem algumas literaturas que tratam, são muitas variedades, então são muitas cores de labelos, muitas cores, variações, né, tonalidades diferentes e que cada uma foi, ao longo do tempo, sendo dado nomes diferentes. Uma curiosidade é que naquela época, né, como a planta era muito conhecida e muito procurada, essas plantas, até a história da Joia da Bruxa, que é uma planta que foi encontrada e que a pessoa não vendia, e assim, as plantas chegavam a valores de carros, então nos tempos atuais, seriam plantas valendo aí 100 mil reais, 150 mil reais tranquilamente. Então, eram plantas muito cobiçadas, todo mundo queria ter. Claro que o tempo foi passando, a tecnologia da reprodução das orquídeas foi fazendo um milagre da reprodução das variedades, né? As Lélias purpuratas cárneas, que eu não tenho nenhuma florida aqui, porque aqui elas florescem um pouquinho mais tarde. Uma das curiosidades é que aqui em Brasília muitas florações se adiantam. Então as Lélias purpuratas não é diferente. A gente começa a ter muitas florações de Lélia purpurata agora. Então assim, vocês percebem aqui que a mesa está toda florida. Não tem só Lélia purpurata, tem aqui uma Lélia lobata e um híbrido de Lélia lobata com purpurata, que eu vou falar mais para frente. Então assim, a gente pode dizer que a gente tem uma floração adiantada, precoce, né? Então, como em outros locais do país, agora que elas vão começar a abrir, aqui elas já estão abertas e daqui a pouco estão passando. A gente consegue ter Lélia purpurata florida aí até o início de dezembro, aproximadamente, né? Mas as variedades que vão florescendo mais para frente são as cárneas, que eu não tenho nenhuma florida agora, que eu vou colocar uma imagem aqui para vocês poderem visualizar o que seria a cor cárnea, né, que foi dada esse nome, porque essa tem uma cor de cereja no labelo, a coisa mais linda. E tem também as rubras, que são as sanguíneas, que também conosco aqui florescem um pouquinho mais tarde. Essas duas variedades, tanto a cárnea quanto as rubras, eu diria que são as mais comerciais, vamos chamar assim.
Eu tenho aqui uma planta que eu consegui essa planta há muitos anos atrás, isso na época de Orkut, quando eu tinha uns 15 anos de idade. Foi uma troca que eu fiz e eu consegui um corte dessa planta que chama ácido clito. Pelo menos ela veio com esse nome. Eu acredito que seja um corte da planta original. Eu tenho aqui até 4 cortes dela, né, que floresceram. Ela é a nossa primeira Lélia purpurata praticamente a florescer, então assim, ela inaugura aí a temporada das purpuratas. Uma curiosidade também que muita gente já mudou o nome de Lélia várias vezes, então por filogenia as purpuratas cairiam em Catleia. Já foram chamadas de adrolélias, de brasilélias. Adrolélias eu nem tenho certeza, mas brasilélias eu tenho certeza. Mas o nome que todo mundo conhece e que se coleciona, você comenta e entende o que você está falando, e é essa linguagem que a gente adota, é Lélia purpurata. Por isso que a gente vai continuar adotando Lélia purpurata até que a predominância das pessoas mudem isso. Então, se todo mundo um dia começar a chamar a Lélia purpurata de Catleia purpurata, nós vamos mudar, mas até lá é Lélia purpurata, tá joia? Então essa daqui é ácido clito, são cortes, né, da planta que eu tinha, a primeira planta que eu tive. Dá pra ver que é corte porque até a planta mais velha aqui não tá tão bonita, né? Os bulbos novos vieram bem bonitos, mas a parte mais antiga da planta foi cortada e por isso que não tá tão bonito assim o vegetal da planta. É diferente de uma planta de semente, ó. Olha que interessante essa daqui. Uma planta que veio de sementeira e que tá cheia de frentes, ó. Tá bem bonita de flor, né? Hoje é uma espécie muito mais difundida, muito mais fácil de ser encontrada, não tem aquela dificuldade que tinha no passado, né? E ela praticamente a gente pode chamar ela de rainha do sul, vamos chamar assim, né? Como ela ocorre predominantemente sudeste e sul, ela equivale à labiata do nordeste, né? E aí a valqueriana do centro-oeste e sudeste. É uma espécie muito perfumada, na verdade ela não tem assim aquele perfume intenso, mas é um perfume gostoso de sentir, que dá vontade de sentir o tempo todo. É bem gostoso. Eu acho ela uma planta elegante e imponente, porque você percebe os tamanhos que ela alcança, né? Olha o tamanho que essa planta fica maravilhosa. Sobre um pouquinho aí sobre, como eu falei das variedades, tem muitas variedades diferentes. O que eu trouxe aqui foi a Aço, que é essa cor roxa, né? A Verkausene. Essa daqui que seria uma rosada, para mim é uma rosada, mas eu não sei se pode ser chamada assim. E essa daqui que seria a planta mais tipo, né? Mais clássica, mais comum, que é uma cor mais comunzinha mesmo. Mas existem muitas nuances para quem cultiva isso no sul e está acostumado com a espécie há muitos anos, conhece mais as variedades, as diferenças de tonalidade, as linhagens, né? Então tá mais familiarizado com as variedades aí da Lélia purpurata. A gente aqui, na verdade, até tem pouca Lélia purpurata. Eu recomendaria, até não cheguei a perguntar se poderia, mas acho que propaganda gratuita todo mundo aceita. Eu vejo o trabalho do Carlos Gomes em Florianópolis, que ele reproduz Lélia purpurata, difunde a espécie, faz melhoramento e é um trabalho lindo. Então assim, ele já tem exemplares maravilhosos, muito bons mesmo tecnicamente, e ele reproduz muitas variedades diferentes. Então se você quer adquirir Lélias purpuratas de cruzamentos diferentes e com objetivos diferentes, né? Então eu recomendaria o trabalho dele. Já comprei Lélia purpurata dele e é muito bonita as plantas que saem dos cruzamentos dele. Então assim, eu recomendaria. A gente praticamente só reproduz mais a cárnea e eu fiz reprodução de carne e de rubra, né, sanguínea, porque elas são mais comerciais do que as outras. Mas aí, como são muitas variedades, de vez em quando é bom a gente faz umas comprinhas para ter de mudinha, para ter variações interessantes para ter disponíveis aqui na loja. É claro que essas daqui todas estão disponíveis aqui na loja. Uma outra espécie muito próxima, e como eu pensei em falar de Lélia purpurata, eu pensei nela também, é a Lélia lobata, né? Que é essa daqui. Eu só trouxe para mostrar um híbrido. Ela lembra muito a Lélia purpurata, tem alguns detalhezinhos diferentes. Um dia eu ainda falo somente da Lélia lobata, mas a lobata é fácil de confundir para quem não conhece muito com a Lélia purpurata. E trouxe tava florido lá e lindo, esse híbrido aqui, que é a Lélia pulquérrima, que é lobata com purpurata. Essa daqui é a melhor pulquérrima que a gente tem. Essa planta ainda tá baixinha, tá bem básica assim. Ela atinge umas alturas lindas.
e mais flores, o tamanho da flor, a posição das flores. É um indivíduo que a gente comprou quando esteve na Festa das Flores de Joinville, e eu sou apaixonado nessa planta, nesse indivíduo, que é muito bonito e, como eu falei, são muito imponentes. É um resultado de híbrido muito, né? Olha que coisa mais linda. É essa Pulquérrima aqui, a gente chamou de Pulquérrima Joinville, porque é muito linda e lembra dessa data que a gente teve lá na exposição da Festa das Flores. Sobre cultivo, claro que eu não tenho a experiência, a expertise de quem está lá no sul e que cultiva Lélia purpurata na casa delas, né? A gente está cultivando aqui em Brasília, que é quente, seco e totalmente diferente. Desde quando eu comecei a cultivar orquídea, que eu já cultivava bem próximo aqui de Brasília, que é um local quente e até eu diria seco, né? Bem diferente da região que ela é. Alguns detalhes eu fui acumulando com as experiências que eu fui tendo de cultivo com ela. Eu lembro a primeira planta de sementeira que eu comprei, que por eu cultivar num lugar quente, muito iluminado e dar muita água, adubo, essa coisa toda, a planta brotava e quase nunca dava flor, né? E eu ficava, poxa, mas tem que dar flor essa planta, virou uma moita, né? Aquele vaso cheio de frentes. Até que um dia, depois que ficou adulto, né, a minha inexperiência me deixava mais ansioso ainda, e aí eu acabei conseguindo uma floração muito bonita dessa planta. Claro que assim, eu acredito que o cultivo aqui, o que eu vou falar sobre cultivo, é diferente de quem está no sudeste ou sul cultivando ela, porque o clima é muito diferente. O que a gente percebe aqui é que ela gosta, para ficar mais bonita, de uma luz um pouquinho inferior ao resto das catleias. Alguns indivíduos aqui que a gente cultivou, eles foram cultivados com um pouquinho mais de sombra e você percebe que o verde é muito mais bonito. Enquanto que a maioria que está junto com as outras, ela tem um verde mais amarelado. Então eu percebo que elas recebem a mesma adubação. Então eu percebo que elas, com um local mais sombreado, o verde fica mais bonito. E isso normalmente não atrapalha a floração das plantas, mesmo ficando num local mais sombreado. Outra característica, eu percebo que ela é uma espécie que gosta de umidade. Ela não é mais umidade do que as outras, né? Então assim, ela é mais sensível a você não molhar ou a você cultivar aqui na nossa região. Se você for cultivar em árvore ou em madeira, ela vai sentir um pouco mais, vai ficar com os bulbos menores, tá? Sobre a adubação, a gente usa adubação padrão com as outras plantas, então não tem, eu acredito que nenhum segredo. Seria mais cuidar mesmo da umidade, então não escolher cultivos muito secos. E essa questão da iluminação, que para a planta ficar mais verde, mais com uma folha assim mais bonita, diminuir um pouquinho a iluminação. Mas tirando isso, é uma planta muito fácil de cultivar, eu não tenho nenhum problema com elas, elas são muito boas de cultivo, até mesmo plantas que de seedling vão super bem, mesmo vindo do sul. A gente já comprou lá com o Carlos Gomes, como eu citei, em Florianópolis, e as plantas cresceram super bem e floresceram até rápido, bem rápido. Então assim, eu acredito que é uma espécie muito fácil de cultivar, acredito que quase no Brasil inteiro ela vai crescer e cultivar super bem, e é uma espécie legal pela variedade, né? Você tem assim uma diversidade linda de cores e é uma planta marcante dessa época, pelo menos aqui nessa época aqui em Brasília, mas para o sul você vai ter ela florindo aí predominantemente daqui a um mês, você vai estar no auge da floração dela aí. Até a Festa das Flores é em novembro lá em Joinville, né? E toda a Festa das Flores tem muita Lélia purpurata florida, para você ver essa diferença, que a gente está aqui em Brasília já está tudo florido. Tem essa mudança de clima e acaba interferindo na floração das plantas. Bom, essa é a espécie que a gente apresentou hoje para vocês. Eu espero que você que está aí assistindo até agora tenha gostado. Não esqueça, né, de deixar o seu like aqui e compartilhar com todo mundo que você sabe que gosta. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, aperta o sininho lá para poder receber todas as notificações de vídeos que a gente posta, e até o meu próximo vídeo para vocês. Um grande abraço, beijão!